Olá, tudo bem? Aqui é o professor Alexandre e hoje vamos tratar de um assunto muito importante para todos nós que trabalhamos numa escola, que somos professores e que, portanto, temos que também nos responsabilizar para com a educação de alunos com deficiência, um processo de inclusão pedagógica e escolar. Para tanto, nós vamos usar como referência o livro Alunos com Necessidades Especiais e as Estratégias Educacionais Diferenciadas, das autoras organizadoras Rosana Gratti e Márcia Denise Plett. As estratégias educacionais adaptadas é o que nós vamos tratar neste capítulo 8. Estratégias educacionais adaptadas a alunos com deficiência. A instrumentalidade pedagógica adaptada. Todos nós, professores, temos uma angústia quando, dentro de uma sala de aula do ensino regular, defrontamos-nos com alunos com deficiência. Seja síndrome de Down, as várias manifestações do espectro do autismo e os diversos transtornos já identificados pela ciência e pela medicina. Portanto, o que fazer numa situação dessas? A escolarização de pessoas com autismo continua sendo o grande desafio da educação inclusiva no Brasil. Os documentos oficiais do MEC de 2008 para cá sobre a inclusão de pessoas com diversas deficiências no ensino regular, vem propondo a inserção desses alunos em salas regulares de ensino e apontando o atendimento educacional especializado, o AEE, como forma de suporte pedagógico para efetuar tal processo. A legislação está se adaptando e buscando, na sua legalidade, ofertar às famílias e a esses alunos com deficiência não apenas uma escola de inclusão específica que trabalha direcionada a este tipo de aluno, mas também a sua inserção pedagógico e sociointerativa emocional nos ambientes regulares do ensino regular, proporcionando também aos alunos do regular o contato com alunos com deficiência para a criação do sentimento de empatia, o sentimento de fraternidade e de entendimento das situações de dificuldade dos outros. Para incluir alunos com transtorno do espectro do autismo, o TEA ou TEA, é necessário que a escola e todos os seus integrantes conheçam o comportamento desses alunos, assim como dominarem técnicas e estratégias para promover sua aprendizagem e o seu desenvolvimento. As autoras apontam ainda que o motivo talvez esteja relacionado, de maneira geral, ao despreparo das escolas e de seus profissionais para atender à demanda desse processo de inclusão, ou ainda aos próprios pais, que muitas vezes preferem o ensino especializado e individualizado do que a inserção de seus filhos deficientes no ensino regular. Materialidade, operacionalização, competência técnica e humana dos profissionais, que inclui o seu preparo e a sua formação na academia, nas universidades, para que eles, ao adentrar o espaço do ensino regular, possam ter menos ansiedade em defrontarem-se com situações que exigirão deles conhecimentos e até mesmo práticas pedagógicas especializadas e adaptadas. O DSM, Associação Americana de Psiquiatria, desde 1995, inclui na classificação de transtornos invasivos do desenvolvimento, o TID ou TID,
o transtorno do espectro do autismo ou do espectro autista, o TEA, a síndrome de Rett, o transtorno desintegrativo da infância, o TDI, a síndrome de Asperger e os transtornos não especificados, considerados como autismo atípico, que ainda são estudados pela ciência. Já o CID-10 da Organização Mundial da Saúde, desde 2001, descreve esse grupo como pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, o TGDS. Esse CID-10, nós sabemos que é aquela marca, aquele símbolo que regula as doenças, as deficiências e as suas naturezas patológicas. Enquadrando-se esse grupo autismo infantil, autismo atípico, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, outros TDIs e transtornos por hipercinesia, associados a retardos mentais e a movimentos estereotipados, isto é, repetitivos e sincronizados. Hipercinesia. Há um espectro muito grande de avaliações e anamnese sobre esse tipo de manifestação de transtorno, mas significa associação à hipersensibilidade auditiva, olfativa, táctil e visual, fotossensibilidade e, óbvio, as questões do próprio comportamento. Um elemento chave no processo de inclusão de alunos com o TGD, nos últimos anos, segundo professores do ensino fundamental, é a oportunidade que eles têm para interagir com seus pares não deficientes na escola regular. Uma das defesas de diversos grupos de psiquiatras, psicólogos, analistas, psicopedagogos e pedagogos profissionais da educação, no sentido de que a criação da empatia de ambos os lados é proveitoso para o desenvolvimento psicoemocional e até mesmo cognitivo de alunos no seu diverso espectro de manifestação dos transtornos. Argumenta-se que, por meio dessa experiência, os alunos com autismo podem desenvolver suas habilidades sociais, enquanto seus pares podem aprender a se tornar mais receptivos a crianças consideradas diferentes. Isso é um fator muito importante, porque o preconceito e a discriminação são males muitas vezes invisíveis, mas que afetam de forma negativa, quase que destrutiva, as famílias dos alunos deficientes, seus pais, mães, parentes e responsáveis legais, e também aos autistas, que no grau de percepção da realidade podem compreender em um maior ou menor nível esse tipo de discriminação, esse tipo de preconceito. Outro aspecto relevante a ser discutido no processo de inclusão se refere aos distúrbios de comunicação dos alunos com autismo em sala de aula. O prejuízo linguístico do autismo e nos TGDs envolve dificuldades na comunicação não verbal, nos processos de apreensão do simbólico, na produção e na compreensão da própria fala, nos aspectos pragmáticos, práticos do processo de linguagem, leitura e escrita, nas habilidades que precedem a linguagem, no uso de gestos simbólicos e das mímicas. Isto é, os alunos que são autistas estão num estágio, muitas vezes, iguais a de uma criança em processo de alfabetização, que precisa fazer a relação da linguagem escrita, no caso de o idioma, com a fala e o simbolismo representativo do material que está ao seu alcance, através de sua percepção visual. É ele visualizar todo esse processo e dar significância, significado aos objetos, relacionando-os com a língua. E esse é um dos entraves. As alterações na comunicação do indivíduo com autismo são caracterizadas por respostas inadequadas a estímulos auditivos ou visuais e graves problemas na compreensão da linguagem falada. A fala tende a não aparecer e, quando ocorre, observa-se a presença de ecolalia,
uso inadequado dos pronomes, utilização de estrutura gramatical imatura e inabilidade para usar termos abstratos. Muitos autistas comem palavras, corroem estruturas de frase, dificuldade de manifestação, muitas vezes por problemas na própria formação do processo da fala, que já é comprometido. Isso quando não tem ainda questões cognitivas caracterizadamente de retardo mental mais graves. Obviamente que esse processo de não manifestação da frase deixa muitos profissionais da educação com os cabelos em pé, porque não sabem lidar com isso. Estima-se que cerca de 60% dos indivíduos com autismo possam desenvolver alguma forma de comunicação apenas se forem sistematicamente expostos a outras modalidades que substituam ou suplementem, isto é, complementem de forma bem atenciosa os padrões comunicativos existentes. É aí que entram as ferramentas adaptadas. Ferramentas essas que podem ter a sorte de uma criatividade por parte dos profissionais que trabalham diretamente com esses alunos. Aí é que entra o CAA, Processo de Comunicação Alternativa, também chamado de comunicação não oral ou comunicação suplementar. Refere-se a um ou mais recursos gráficos, visuais e ou gestuais que complementam ou substituem a linguagem oral daquele que é comprometido ou que se manifesta ausente na compreensão dessa linguagem. Muitos alunos no ensino regular são deixados de lado, alunos com deficiência, autistas, porque eles não conseguem fazer a leitura do livro ou uma atividade no quadro, porque aquilo para eles não tem significância, não tem relevância, ou, o que é mais sério, eles não conseguem simplesmente entender aquilo. Muito interessante, que envolve até o preconceito das próprias famílias, que vamos aqui compreender, são famílias que passam por situações de muita dificuldade e devemos ter a empatia de compreendê-las. Muitas mães e também nós profissionais consideram o CAA um forte empecilho ao desenvolvimento da linguagem oral, podendo mesmo impedir sua aquisição. Porém, esse procedimento equivocado, baseado no preconceito, ele está ultrapassado, ainda bem, pois contraria pesquisas já realizadas na área há alguns anos, que têm revelado incremento nas habilidades comunicativas em crianças não verbais que utilizam sistemas alternativos de comunicação. Nas escolas de ensino especializadas, isso é uma prática obrigatória. A questão é, no ensino regular, isso poderia ou pode ser aplicado também. Os resultados demonstraram a viabilidade do uso dos PECs, que são esses processos de CAA especializados, adaptado no ensino regular e indicaram novas adaptações ao programa, pois o ambiente da sala regular e de recursos exige arranjos diferentes. O que é a sala regular? É a sala do professor que está entrando naquela série, daquele ensino, daquele espaço de aprendizagem. As salas de recursos são as especializadas. Salas ambiente que tem que ter também todo um preparo, inclusive material. Exigem ambos arranjos que são diferenciados e apoio dos mediadores ou profissionais, professores auxiliares, nas fases iniciais do processo de adaptação, quando essa criança inicia essa aprendizagem diferenciada. Monitor não é apenas uma pessoa, fala do monitor de aprendizado, monitor, que não é um professor, mas pode ser um professor, mas pode também não ser um professor. Qual é a condição dessa pessoa que vai tratar diretamente com esse aluno? Apenas estar do lado? Não. Ele precisa também ter um processo de capacitação nesse sentido. Temos aqui um exemplo. Figura 1, observe. Aluno com autismo solicitando uma peça do jogo à pesquisadora durante a atividade em sala de aula na escola regular, numa sala de aula normal. Essa figura 1 revela a possibilidade do uso da comunicação alternativa na sala de aula regular.
é possível observar condições de comunicação mais eficazes e maior clareza na compreensão dos alunos com autismo por meio de troca de figuras pelos itens desejados na sala de aula, estimulando a iniciativa de interação com seus pares no contexto escolar. E aí é que a criatividade entra. Você pode usar desde recursos sofisticados e caros, tecnologicamente avançados, digitais, computadorizados, ou você pode usar recursos muito comuns nas professoras do início, dos anos iniciais da alfabetização, com aqueles trabalhos manuais que são muito importantes na sensibilização táctil, visual, auditiva e olfativa dos alunos. Os professores que fizeram esse trabalho observaram que a comunicação alternativa é essencial no processo da inclusão, pois perceberam que em situações de atividades pedagógicas ou não, os alunos aprenderam a expressar seus desejos não só na interação com a professora do AEE, aí no caso, professor itinerante, mas com aqueles profissionais que trabalham diretamente com o aluno no dia a dia, no cotidiano escolar, mas também como outros interlocutores nesse processo. Assim, é importante destacar que as condutas inadequadas apresentadas por crianças e jovens que têm dificuldades na comunicação, como os alunos com autismo, ocorrem pelo fato de eles não conseguirem expressar facilmente os seus desejos e suas necessidades e por serem compreendidos de forma irregular, com dificuldade por seus interlocutores. É o mesmo de eu estivesse em um país ou em um lugar cuja língua, idioma e costumes completamente diferentes do meu não me permitissem entrar em contato. Eu vou ficar nervoso, vou ficar ansioso. Mas como eu manifesto essa ansiedade? Muitas vezes pela apatia ou pela violência, pela agressividade. Alguns são os exemplos de como favorecer a interação do aluno utilizando recursos visuais de baixa ou de alta tecnologia. Cartões pictografados ou pictogramas artesanais confeccionados utilizando software, um exemplo que é um software chamado Boardmaker, muito interessante. Máquinas fotográficas, digital, notebook, impressora, plastificadora, tecnologias que podem ser mais ou menos caras. O suporte tridimensional, confeccionado artesanalmente para o apoio dos cartões da CAA, pode ser utilizado para organizar frases por uma criança com autismo, a fim de que ela expresse o que gostaria de comer, por exemplo. Quando falamos em tridimensionais, você pode ter um cartão com uma imagem, e essa imagem ela tem uma noção de tridimensionalidade, ou você pode criar uma imagem em alto relevo que ela possa, sentir, ou simplesmente uma imagem que pode ser feita em impressora 3D, um objeto que ele pode olhar por todos os lados e com isso entender que se trata de uma necessidade, de uma ideia, de uma comunicação. Um exemplo, eu quero ir no banheiro. A imagem, por exemplo, de um vaso sanitário. Você pode ter um vaso sanitário em alto relevo ou simplesmente um pequeno vaso sanitário, onde ele pode simplesmente pôr a mão, segurar e falar, eu quero ir no banheiro. Outros exemplos, na figura 2 e 3, mostram materiais de baixa tecnologia, que podem ser usados no dia a dia, muito comuns nos anos iniciais da alfabetização, os dias da semana, que você tem uma ilustração e a palavra, o calendário. Vocês podem usar também como recurso, que é uma conduta, inclusive, satisfatória para o desenvolvimento de todos os alunos, que seriam as ofertas de atividades adaptadas dos livros didáticos. É pegar aquela atividade e adaptá-la. O exemplo é essa figura 4. Vocês podem ver que nós temos aqui uma frase e temos a ilustração, tentando dar uma conotação de significado entre a imagem, a sua representação no cotidiano e o significado dela no idioma, na língua. E interessante é que esse tipo de recurso pode ser usado tanto para crianças autistas como para crianças que não apresentam autismo ou algum tipo de deficiência. A figura 5 mostra o painel da galeria de nomes, também muito comum nos anos iniciais, mas que podem ser usados nos anos finais do fundamental ou mesmo no ensino médio, porque se trata de crianças, de jovens, de adolescentes, de alunos autistas com deficiência.
né, nomes das crianças, dos profissionais que estarão presentes no dia da sala de aula, também são utilizados para os painéis de rotina do dia ou individual. Uma coisa importante na interação socioemocional e aprendizagem pedagógica dos alunos autistas: rotina. A rotina tem que ser seguida. Ele tem que ter essa segmentação de rotina diária para que ele se sinta confortável nas suas necessidades. E também para que o profissional que trabalha já saiba mais ou menos o horário em que ele, por exemplo, tem sede, tem fome, quer ir ao banheiro, e não fique perdido nesse contato. Outro aspecto, adaptação de materiais, porque o aluno vai segurar, vai pegar, vai manusear, né? Outro aspecto relevante a ser considerado consiste na necessidade de adaptação dos materiais pedagógicos para favorecer a participação do aluno. E essa figura 6 mostra muito bem, né? Você pode fazer adaptações em lápis, canetas, borrachas, e aí é o que a sorte de criatividade permite. Na internet já temos um suporte tutorial de práticas de desenvolvimento de técnicas nesse sentido, de baixo custo, muito interessantes que vocês podem visualizar. Para concluirmos, entendemos que no processo de inclusão escolar de alunos com TGD, observa-se que o atendimento a essa clientela precisa de ajustes e melhorias para que suas necessidades possam ser acolhidas com satisfação. Os alunos com autismo demonstram sinais e sintomas bastante peculiares, tornando a relação ainda mais delicada, uma vez que apresentam características próprias, como alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e modalidades de comunicação, além de um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Tais características podem intimidar o professor, isso é o que mais acontece, gerando no professor medo, receio de lidar com esse tipo de aluno, de não saber como atuar diante de situações que lhes são apresentadas e dificultando inclusive o seu ensino no regular para com os outros alunos no processo de convívio escolar. Assim, alunos com autismo têm dificuldades na comunicação oral e estão incluídos em escolas de ensino regular, necessitando de professores que tenham capacitação. Não é simplesmente jogar a criança no ensino e o professor se vire. Isso não pode acontecer. As universidades e as faculdades precisam ater a esse detalhe. Esses recursos e estratégias pedagógicas, sua efetiva participação no espaço escolar não se dá apenas do aluno, se dá também do professor. Na ampliação de sua forma comunicativa e na construção das possibilidades significativas de seu trabalho nesse processo de aprendizagem com os alunos. Sabemos que esse pequeno jogo de palavras só vem nos orientar. Na verdade, há 3 pilares para a escola inclusiva: investimento, capacitação dos professores e luta contra o preconceito. E, consequentemente, a discriminação. Um grande abraço do professor Alexandre e que possamos nos ver em outras ocasiões. Até mais!